Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Vamos voltar a falar sobre fofoca, maledicência, enfim, com a nossa jornada de cura da alma. Eu quero hoje falar de algumas pessoas maldizentes. Algumas características dessas pessoas. Uma delas é a depravada. E o que é isso? É aquela pessoa que utiliza a sua língua e a sua boca para atear fogo maligno, direcionando sempre para o mal. E o que é a perversa? Olha que interessante. Todo o tempo divulga contendas, prejudicando a vida do maior número de pessoas que ela puder envolver. Conhece gente assim? Eu conheço gente, conheço bastante. E a difamadora? A difamadora é aquela pessoa que usa a língua unicamente para caluniar, destruir a reputação da pessoa, conceitos, amizades e comunhão. Terrível isso. E a violenta? Esta língua dessa pessoa violenta, maledicente, ela seduz para o mal, guiando a pessoa em caminhos perigosos de destruição e morte. Também conheço. Meninas, vocês que estão ouvindo, a maioria são mulheres com certeza, prestem atenção em traços de algumas coisas que são faladas aqui. Eu mesma vejo traços ruins em mim, chego para Deus e falo: meu Deus, eu virei uma fofoqueira. O que eu ouvi, eu passei para frente, Jesus. Seja honesto com Deus. Veja se tem alguns traços, de algo que é falado aqui, em que você vê que você faz. E se prostre diante de Deus e peça perdão, peça para que Ele cure a sua alma dessa coisa maligna. Amém? Lá no livro de Provérbios, capítulo 18, no versículo 8, diz o seguinte, isso na nova versão: as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Este versículo, ele se refere como a fofoca, ela é apreciada pelo próprio fofoqueiro. Ela tem um sabor, ele gosta de estar passando aquilo que ele ouviu. Ele se alimenta de sua própria palavra maliciosa. Ele tem prazer em deliciar-se com a desgraça que ele está fazendo com a vida do outro. Isto é terrível. Já parou que a pessoa está doida para falar alguma coisa? Ela precisa achar um meio, Ela precisa achar uma brecha para ela poder botar para fora aquilo que ela sabe do outro. Aí, não tem fulano, tem visto fulano, cicrana? Ih, nem te conto. O que houve? É desse jeito. Ela está justamente avisando, muito, muito pelo contrário. Nem te conto, tô doida para te falar o que eu tô sabendo. Então ela vai rasgar o verbo e ela vai contar para a pessoa, e com ricos detalhes, uma história incrível sobre alguém. É o tipo de frase que sempre vem acompanhada de um sorrisinho malicioso, sobrancelhas dramaticamente levantadas, ou quem sabe um tom de voz mais baixo anunciando um segredo que, é claro, vai tornar o enredo ainda melhor. Olha o suspense. Gente, que horror, misericórdia, já fiz muito isso e não tenho vergonha de falar. Mas Jesus me curou e está me curando porque eu estou em processo. E você? E então, o que você faz? Você banca a pessoa socialmente correta e diz que não se interessa pela vida dos outros? Geralmente, claro que não, Aí é que você se ajeita melhor, senta, respira e empresta os seus ouvidos, sem perder nada, nenhum rico detalhe. E se aparecer alguém, fulano, chega aqui, olha só o que eu acabei de saber. Misericórdia, Jesus. Então, pronto para estar formada a rede de fofoca
E aí quando você vê, você já colocou a vida da pessoa em desgraça. Porque é uma rede, sim, em pelo menos 2 sentidos, pois fulano disse que fulano... E assim vai embora. Quando você vê, você está numa rede de intriga. E não só flui naturalmente de boca em boca, como muitas vezes ela pode se transformar numa armadilha perigosa, botar a pessoa em risco, até em perigo de morte. Então trata-se de uma arma poderosa que, se deliberadamente usada e pode ser usada para favorecer ou denegrir a imagem da pessoa. E tem mais, ao virar um repetidor, alguém que vai falar aquilo que o outro te contou, você pode estar se transformando em um coautor da fofoca, porque você não vai passar 100% do jeito que a pessoa lhe contou. Você vai sempre aumentar um ponto. Então, se a pessoa falou 3 coisas, naturalmente, quando você for passar para frente, você já não vai falar as 3. Você vai falar 4. E isso é muito perigoso. Eu quero falar aqui de os principais tipos de fofoca. Inocentes. Quando ouvimos problemas sérios de alguém e, por vontade de ajudar, acabamos contando aos outros em busca de solução. Tô com uma amiga que tá com um problemão, vou arrumar alguém para ajudar ela. Fofoca. Parece inocente, mas não é. E para não virar uma intriga, a gente precisa de ter certeza de que realmente a gente está ajudando. O melhor é antes nos colocarmos no lugar da pessoa envolvida nisso. Fofoca inventada. São maldosas, de encomenda, para destruir alguém. É fruto de inveja. A pessoa sabe do que ela está falando, ela tem sentido do que ela está falando. Também existe fofoca sem fundamento, feita por pessoas com compulsão para mentir, ou pelo menos que aumentam o que ouvem. Acabei de falar isso agora atrás. Aumentam um tiquinho só, mas aumenta. Então são infundadas, são inventadas. Gente assim sente um enorme vazio interior. E quanto maior for a história, mais emocionante e excitante será a sua vida. Então ela precisa de que os olhos sejam voltados para ela, né? Então ela tem um problema de autoimagem. A pessoa com problemas interior, ela precisa de aprovação. E outra característica, outro tipo de fofoca é as cíclicas. Às vezes a ocasião faz o fofoqueiro, não tem esse ditado? Passamos por essa fase de autoestima baixa, em que o sucesso do outro nos atinge como uma provocação, enquanto a Bíblia diz que para chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Eu, graças a Deus, aprendi isso, principalmente quando eu vejo um irmão, uma irmã. Dia desses eu soube de uma pessoa que ganhou uma vitória, né? Uma pessoa próxima a mim pôde comprar algo, um bem material, e eu falei, meu Deus, eu tô muito feliz porque você tá com isso. E era felicidade mesmo, porque eu sei que a pessoa merece. Mas tem pessoas que não veem nem a outra comprando um par de sapatos e ficar feliz por aquela irmã estar com um par de sapatos novos, uma bolsa nova. E isso é muito triste. Então a pessoa fica tão difícil de ouvir que as pessoas estão bem, que elas acabam se sentindo mal. E aí tentam encontrar defeitos nessa pessoa e anunciá-las aos 4 ventos. Nossa, fulano comprou um carro, olha lá, também sabe-se de onde tirou esse dinheiro, como é que foi que arrumou. Gente, isso é terrível. Então são principais tipos de fofoca: as inocentes, que não tem nada de inocente; as inventadas, a coisa não existe, mas ela procura inventar porque ela tem problema com ela mesma no seu interior, ela é vazia; e as cíclicas, ela não se sente bem nem com
se a pessoa está se sentindo bem. A pessoa está feliz, ela fica infeliz porque a outra está feliz. E a Bíblia fala muito sobre a fofoca. O Salmos 34:13 diz assim: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Livro de Provérbios, capítulo 10, versículos 31 e 32 diz assim: a boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua perversa será exterminada. Os lábios dos justos sabem o que é bom, mas a boca do ímpio somente o que é perverso. Livro de Provérbios, capítulo 21, 23. Eu vou deixar tudo isso embaixo no vídeo. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda das angústias a sua alma. E eu já falei sobre angústia aqui. Provérbios 12, capítulo 12, versículo 18 e 19 diz assim: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa só dura um momento. Então, fofoca, maledicência, mexeriqueiras, pessoas que falam mal, isso só vai fazer mal à pessoa, faz mal à saúde, para o corpo, para a alma e para o espírito. A pessoa que fala e comenta a fofoca faz mal, não só para quem está sofrendo a injúria, a difamação, pior ainda para quem está falando. E a pessoa que está escutando o comentário, quem empresta os seus ouvidos, também está fazendo mal. Olha como é que é uma rede de intriga. Está colaborando com quem está falando, está colaborando a destruir uma outra pessoa e está emprestando o ouvido para o mal. E a pessoa de quem se está fofocando está colocando a vida da pessoa em miséria. Por mais que pareça ser verdade o comentário que a pessoa está passando, você gostaria de ter seu nome estampado nas mídias sociais ou no outdoor? Com certeza você não gostaria, ninguém gostaria. Então pense 2 vezes antes de fazer um comentário sobre a vida de alguém. E vou deixar algumas coisas aqui para você ponderar sobre como a gente pode ter a alma curada da maledicência através da Bíblia. Disponha-se e dedique-se a mudar completamente. Liberte-se de todas as palavras prejudiciais. Treine isso, vai falar, vai ver que vai falar algo de alguém, mesmo que seja um elogio. Treine, feche a boca. Louve a Deus em vez de reclamar ou murmurar. Cante, use sua boca para cantar hinos de louvor, falar em salmos, provérbios. Declare a palavra de Deus. Renove sempre a sua mente, deixando ela limpa. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pelo poder renovador da vossa mente. Mude de pensamento. Pronuncie sempre palavras brandas e sensatas. Ouça mais e fale menos, e somente, unicamente o necessário. Se fosse para Deus fazer a gente falar demais, Ele nos teria dado 2 bocas, 2 línguas, mas no entanto Ele nos deu 2 ouvidos, 2 orelhas, que é para ouvir mais e falar menos. Declare, pronuncie palavras que curam. Fale sempre as palavras. Jesus diz, a Bíblia está escrito, a palavra de Deus diz. Comece a mudar o seu jeito de falar, de pronunciar. Mantenha uma autodisciplina com as palavras. Vigie palavras negativas e ruins que saem de sua boca. Troque essas palavras e fale sempre para edificar, a levantar a estima da pessoa, para animar, para abençoar, para criar, para dar esperança, ativar a fé da pessoa. Lá no livro de Provérbios, capítulo 6 e 9, Deus comenta sobre a 7ª coisa que Deus abomina. Dá uma olhadinha lá, Provérbios 6, 19. Ele abomina. Abominar é aborrecer. Deus detesta. Deus odeia. Deus tem horror.
Abominar é sentir vontade de vomitar, de botar para fora. Tem nojo, repugnância. Tudo isso é o que Deus sente quando tem pela frente uma pessoa maledicente que planta, semeia e cultiva contenda entre os irmãos. É isto o que Deus pensa de nós quando a gente começa a fazer fofoca. Deus tem nojo. Deus nos abomina, Deus tem repulsa dos que promovem contenda entre os irmãos. E por causa disso que Miriam, a irmã de Moisés, ela era profetisa em Israel. Ela ficou leprosa porque ela falou mal do servo do Senhor, seu irmão Moisés. E olha só, Moisés era irmão de Miriam, só que ele era servo do Senhor também. E ela resolveu falar mal do próprio irmão, não gostar do que ele estava fazendo. E ela foi simplesmente questionar. Por acaso só é Moisés só que é profeta aqui? Por acaso é só Deus só fala só com ele? Foi mais ou menos desse jeito. E aí o que acontece? Abominação diante de Deus. E ela ficou leprosa. Ela pagou com lepra e cobriu todo o seu corpo. Teve que ser afastada do arraial. Ela não só não morreu. Olha que coisa mais linda, porque Moisés foi lá e intercedeu por ela. Moisés, por amor a Moisés, Deus colocou lepra em Miriam. E aí Moisés, com todo o amor do mundo, foi lá diante de Deus e pediu pela sua vida, porque ela iria morrer. Ela ia sofrer o juízo de Deus, mas ele foi diante de Deus e intercedeu pela sua irmã, e Deus a poupou, e Deus a curou. Isso é um cuidado. Gente, isso é maravilhoso. E para a gente terminar, né, essa fase de falar de fofoca, tem como se você prevenir contra a fofoca com atitudes simples e poderosas em Deus. Primeiro, pense bastante antes de falar ou comentar sobre a vida de alguém, mesmo que possa parecer inocente. Segundo, avalie tudo o que você vai dizer e comentar sobre a pessoa. Tá certo? Quem me informou? Mas também por que eu estou passando isso para frente? Por quê? Qual a minha intenção de espalhar sobre isso? Pergunte para você mesmo. Qual é o meu objetivo com isso? Porque eu quero me vingar? Eu costumo dizer que a intenção... Você pode estar falando algo com a boca, mas a intenção do coração é outra. E Deus vê muito a intenção. E as pessoas costumam muito usar essa frase: Deus sabe qual é a intenção do meu coração. E eu costumo dizer que até quando você diz essa frase, Deus sabe a intenção dela. Isto é muito perigoso. E imagine quais as consequências poderiam ter com essas suas palavras, de estar transmitindo de fofoca, de estar fazendo fofoca, de estar maldizendo. Que consequência você pode trazer com isso? Procure se colocar no lugar da pessoa envolvida nessa maledicência, nessa fofoca, nessa intriga. Ou pessoas, pode ser mais de uma. Ganhe a confiança das pessoas sem precisar falar mal de outras. Às vezes o ser humano ele precisa muito de quando a pessoa não tem identidade própria e ela sofre de falta de identidade, paternidade, propósito, ela precisa sempre de autoafirmação e falando e contando algo que só lhe coube a ela, porque é em segredo que me confiaram isso sobre a vida da irmãzinha, da dona fulaninha. Eu tô te contando, que precisa de autoafirmação. Então você precisa ganhar confiança de pessoas? Você acha que precisa disso? Então tá bom, mas ganhe sem apelar falando mal dos outros. E lembre-se, um ditado que todo mundo diz, e é bem... não tem como duvidar. Você já deve ter ouvido falar: mentira tem pernas curtas. Então, seja lá o que for que você falar e passar para frente sobre a vida de alguém, mas foi fulano que me contou.
Uma hora vai se tornar claro, porque Jesus já disse: não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Obrigado por você estar aqui comigo e a gente ainda continua na jornada de cura da alma. Compartilhe, curta esse vídeo, envie para alguém que você sabe que precisa de cura. Um beijo no seu coração e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.